Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Em Marcos 14, 43, 45 e 50, a palavra de Deus diz: enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então todos o abandonaram e fugiram. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, teu corpo a sofrer daqueles momentos de dor. Mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiram no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Aqueles momentos de dor, comece a chorar, e foi por você que ele mostrou.
Boa noite, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Feliz Páscoa! Feliz Páscoa, vira para quem está do seu lado, desejo uma feliz Páscoa. Está achando que eu ia esperar até o final do culto para dizer isso? Feliz Páscoa, né? Nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, este que sofreu tanta dor e foi por amor que se entregou por mim e por você. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, capítulo 3. Carta aos Hebreus, capítulo 3. Carta aos Hebreus, capítulo 3. Se você já encontrou, fique de pé comigo. Quero ler os 6 primeiros versos com você. Hebreus 3, a partir do verso 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Amém. Senhor, neste domingo de Páscoa, o teu povo se reúne para reconhecer o teu amor, a tua graça, a tua soberania, Deus, para reconhecer o quanto tu és grande, o quanto o teu amor é grande, o quanto a tua misericórdia é grande, Senhor, e nós estamos aqui cantando este amor que se entregou por cada um dos que aqui está, que foi aos lugares baixos e de lá voltou com as chaves da morte na mão, vitorioso e desde então ressurreto, reina para todo sempre. Senhor, nós te pedimos, dá-nos da tua presença e fala aos nossos corações hoje, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Queridos, quando a gente prega a palavra de Deus, a gente corre um risco, porque é o seguinte: ao pregarmos a palavra, no final da mensagem que se traz, Cristo precisa ser exaltado. Se quando termina a mensagem o pastor está com a bola toda e as palmas são para ele, não se alcançou o objetivo da pregação. Se quando termina a mensagem as pessoas estão, com perdão da expressão, embasbacadas pela grandeza do Cristo que foi exposto, encantadas pelo amor que foi comunicado, atraídas a esta graça que insiste, se quando acaba o sermão é este o sentimento, aí pode bater palma, porque o objetivo foi alcançado e Cristo foi exaltado. Corremos o risco de, às vezes, querermos apenas fazer bonito. Mas hoje, mais do que tudo, hoje é um dia que, se Cristo não for exaltado, o Cristo ressurreto, que venceu a morte, se Ele não for celebrado nas alturas, depois do que eu disser aqui, aí nós teremos perdido, talvez, 35 ou 40 minutos do nosso dia, realmente à toa. Talvez para aprender uma coisa aqui e outra ali, porque eu trouxe um conteúdo bom para a gente estudar a palavra. Mas que Deus nos dê a graça, que Deus
abençoe as minhas palavras e abra os seus ouvidos e o seu coração, para que no final aqui hoje, nós estejamos ainda mais apaixonados, mais encantados com este Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Amém, irmãos? Ok. Deixa eu lembrar você de uma música, final da década de 60, correu por toda a década de 70, uma música cujo título é um convite a você imaginar um mundo melhor. O nome da música em inglês é Imagine, do John Lennon, o ex-Beatle John Lennon. E ele escreve assim: imagine que não existe o paraíso, imagine que não existem países, fronteiras, imagine, não é tão difícil fazer isso, eu estou fazendo uma tradução livre aqui, ó. Imagine que não existe nada pelo que matar ou morrer, imagine que nem mesmo religiões estarão no nosso meio, imagine que todas as pessoas vivem em paz e em harmonia. O que o John Lennon está propondo à imaginação, quando faz o convite, imagine, na música, início da década de 70, é um desejo que estava no coração do homem até então, mas que na verdade já tinha estado ao longo de toda a história, que está no nosso coração até hoje, que é o desejo de um mundo justo, onde reine a paz e a justiça. Quando a gente fica indignado com corrupção, por exemplo, e eu tenho muita alegria em dizer que a nossa igreja participou, dos milhões de assinaturas a favor das 10 medidas contra a corrupção, que em nome de Jesus haverão de virar lei. Quando a gente assina ali dizendo eu não quero mais a corrupção, lá no fundo, o que é que você está dizendo? Você está dizendo assim, eu quero um mundo mais justo, um mundo de paz, um mundo de fraternidade. E nós que somos cristãos e conhecemos a palavra de Deus, podemos ainda completar dizendo, queremos um mundo onde não existam mais barreiras ao Shalom de Deus. Vou já falar sobre este Shalom. Todas as barreiras ao Shalom são removidas. O John Lennon diz assim, imagine que não exista mais religião. Aí você diz, puxa, mas a religião era então a esperança, que através de Jesus Cristo essa justiça viesse. É verdade, nós pensamos assim, nós dizemos amém a isso. Só que na época em que ele escreve, e hoje em dia também, nós não só temos religiões, cujo lema regado a fanatismo é pregar o ódio e a violência aos diferentes, mas nós temos também dentro do próprio cristianismo, eu não estou falando apenas do terrorismo internacional de determinada religião, eu estou falando que também dentro da própria religião cristã, a história registra máculas, manchas, onde cristãos mataram outros em nome de Deus. Ah, pastor, mas isso foi há muito tempo, isso foi na época das cruzadas, foi depois na Idade Média, ok, mas hoje em dia ainda existe um cristianismo egoísta, que pensa apenas em si próprio, e aí, queridos, nós temos que concordar, que nesse caso, a religião, ela é um impedimento a esse mundo justo, de fraternidade, de paz entre os homens. Mas sabe, as pessoas que cantaram esta música, as pessoas que compuseram uma sociedade alternativa na época de Lennon, que se vestiam de maneira alternativa dizendo, não temos apegos materiais, é a propriedade privada, é o capitalismo, é o consumismo que faz o mundo ser tão como é, etc. Essas pessoas que optaram a ir na contracultura, também não foram capazes de fazer valer um mundo de paz e justiça. Sabe por quê? Porque elas próprias vivenciaram em suas vidas todo o egoísmo, toda a ambição, toda a violência contra a qual eles tanto manifestaram. Essas pessoas cresceram, essas pessoas viraram empresários, políticos, essas pessoas se deixaram seduzir pelo poder, e o fato é, irmãos, que o pecado faz com que o coração do homem continue nesta lama de corruptibilidade. Nós somos corruptíveis.
E aí nós pensamos, o que é que pode então fazer da sociedade um lugar mais justo, um lugar de paz, um lugar de harmonia? E você começa então a imaginar, se eu visse uma comunidade vivendo isso de forma prática, na sua dinâmica cotidiana, na sua vivência diária, se eu visse uma comunidade externando esses valores de igualdade, de fraternidade, de paz acima de tudo, de não violência, se pudéssemos presenciar uma comunidade assim no nosso mundo, então nós creríamos que apesar do coração corrupto e corruptível do homem, seria sim possível uma comunidade regada do Shalom de Deus. Acontece que nós não conseguimos ver uma comunidade assim, porque, como disse, o coração do homem é cheio de pecado, e isso o leva às vias do egoísmo, da ambição, do individualismo. Mas é claro que Deus sabe que nós precisamos de uma comunidade que viva esta paz, que viva estes valores de justiça. E Deus disse a um homem chamado Abraão: vou constituir um povo, e este povo será sim um povo que vai viver por valores, e esses valores que serão entregues em forma de uma lei, fará com que o povo viva atendendo às necessidades do pobre, fazendo justiça aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros, aos marginalizados, e conquanto este povo viver à luz da lei e da sabedoria que eu darei a ele, este povo haverá de se tornar esta comunidade que reflete para as nações os valores de paz, justiça e fraternidade. Aí Deus constitui Israel. E nós conhecemos a história e sabemos que Israel falha na sua missão de promulgar a paz, a justiça, a igualdade. Israel se deixa corromper por uma relação adúltera com outros deuses de divindades vizinhas. Ao longo do Antigo Testamento, nós lemos Deus através dos profetas dizendo que vai restaurar Israel. Ao longo da história dos juízes, dos reis, nós vemos Deus perdoando o povo. Nós vemos Deus com sua imensa graça dizendo: olha, acordem, eu tenho uma realidade de vida tão diferente para vocês, se tão somente vocês seguissem os meus estatutos, vocês seriam tão felizes. Isso que o homem quis na antiguidade, quer até hoje, cantado por Lennon, cantado no tom de imaginação. Imagine um mundo de paz, onde todos somos um. Desde a antiguidade se queria, e é como se Deus diz: isto que se quer desde a antiguidade, vocês, Israel, podem ter, contanto que vivam de acordo com o que eu planejei para vocês. Israel caía, Deus mandava algo, ou um juízo, ou um juiz, ou uma peia grande, ou uma mão que acariciava na sua graça, o colocava de pé e ele caía de novo. E através dos profetas Deus diz que chegará o tempo em que fará algo, realizará um plano que será definitivo. Depois que este plano se consumar, não haverá mais necessidade de se ficar pensando como vamos fazer para termos a paz e a justiça tão sonhadas. O profeta Isaías é quem diz que chegará o tempo em que o leão, o cordeiro, a serpente, a criança estarão todos juntos, porque haverá paz, shalom definitivo. Deus promete isso. E então nós lemos na palavra que chega este tempo, e a Bíblia chama esse momento de plenitude dos dias. A plenitude do tempo chegou, e na pessoa de Jesus Cristo, o Messias traz uma boa nova. E a boa nova do Messias é que este mundo sonhado por Lennon, sonhado pela antiguidade, sonhado por nós,
um mundo que nos faz assinar abaixo-assinados contra corrupção, um mundo que nos faz sair às ruas por um país melhor, um mundo que nos faz ficar indignado com a violência e com toda e qualquer forma de opressão. Este mundo de pesar está com os dias contados, porque na cruz do Calvário o Senhor Jesus diz uma expressão onde ele afirma em grego tetelestai, e ele diz: está consumado, está tudo completo. O plano de Deus para que o mundo começasse a experimentar uma paz definitiva e verdadeira, este plano vai acontecer agora. E queridos, por que é que nós cristãos celebramos a Páscoa com tanta animação, com tanto carinho, com tanta preciosidade? Porque a Páscoa é a vitória de Cristo sobre a morte. E quando Jesus Cristo ressuscita dos mortos, a mensagem que ele traz de dentro da tumba de Arimateia é que o Shalom de Deus chegou e chegou para ficar. Amém, irmãos? Amém? A carta aos Hebreus fala porque é que Jesus Cristo é o único que poderia ter dito por A mais B com todas as palavras: o Shalom de Deus veio para ficar. A lei, lá em Moisés, tentou fazer da sociedade de Israel uma sociedade justa. A lei não foi capaz. Os profetas trouxeram uma mensagem de juízo, trouxeram muitas vezes, acompanhado a paulada do juízo de Deus, uma promessa cheia de candura da graça restauradora de Deus, mas nem assim o povo se converteu. Não foi suficiente, nem a lei, nem os profetas, apenas Jesus. E o autor aos Hebreus escreve uma carta inteira a este povo cristão, que é hebreu, ou seja, na sua maioria, uma comunidade de judeus convertidos, para dizer uma verdade. Se você ler do capítulo 1 ao 11, do 1 ao 11, o autor aos Hebreus, ele fala diversas vezes uma verdade, e a verdade é essa: Jesus é superior à tradição religiosa judaica. Jesus é maior, Jesus é melhor. Por exemplo, eu vou fazer um apanhado ligeiro aqui, só para você ver o que eu estou dizendo. No capítulo 1 e 2, diz o autor aos Hebreus que Jesus é maior do que os profetas e os anjos. No capítulo 3, este que lemos, ficou claro, Jesus é maior do que Moisés. O que a lei não foi capaz, Jesus é capaz. Capítulo 4, Jesus é maior do que o grande conquistador das terras, Josué. Capítulo 5 e capítulo 7, Jesus é superior ao sumo sacerdote de ordem aarônica do Arão. Capítulo 6 e 7, Jesus é superior aos sacerdotes da ordem de Levi, da tribo de Levi. Capítulo 7, Jesus é um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Por isso, Cristo é maior do que Abraão. Só uma pausa aqui, irmãos. Dizer para uma comunidade de judeus que Cristo é maior do que Abraão é um alvoroço medonho. Lembra quando Jesus falou: eis aqui alguém que é antes de Abraão? Diz que o povo rangeu os dentes, rasgou as vestes, pegou pedra e disse: agora a gente acaba com este homem. Mas o autor aos Hebreus continua, diz no capítulo 8, que a nova aliança é superior à antiga aliança. Capítulo 8 e 9, o ministério de Cristo é superior ao ministério do tabernáculo, que acompanhou o povo pelo deserto. Capítulo 10, o sacrifício de Cristo é melhor e definitivo frente a todos os sacrifícios anuais feitos na antiga aliança, no Antigo Testamento. E no capítulo 11 diz que a experiência pessoal com Cristo é infinitamente superior à experiência de Moisés com Deus no Monte Sinai.
Cristo é superior a tudo o que havia antes dele. Amém, queridos? Aí você está aqui hoje, num domingo, celebrando a ressurreição de Cristo e dizendo: é por isso, é porque Ele ressuscitou, que nós podemos afirmar que Ele é superior, Ele é maior e melhor, Ele é verdadeiro, não que a lei não fosse, mas era insuficiente, Ele foi suficiente. E com Cristo, o verdadeiro e definitivo Shalom de Deus veio para ficar. Sabe o que é o Shalom? E aqui vale a pena explicar um pouco. Jesus Cristo falou sobre ele quando, chegando em Jerusalém, capítulo 19 do Evangelho de Lucas, Jesus olha para a cidade santa do alto do monte e ele chora sobre ela. Ao chorar sobre Jerusalém, versos 41 e 42, Jesus diz assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, presta atenção: ah, Jerusalém, se você compreendesse neste dia, sim, você também, quem é que lhe traz a paz? Ah, Jerusalém, se você entendesse quem é que está aqui te trazendo a paz. A palavra para paz, aqui no grego, é uma palavrinha bonita, que virou nome de mulher, Eirene, é a palavra que dá o nome Irene, palavra que significa paz. O grego foi a língua utilizada por rabinos judaicos na tradução do Antigo Testamento, que é em hebraico, e que formou-se uma versão chamada Septuaginta. A Septuaginta é o Antigo Testamento todo em grego, pois todas as vezes que no Antigo Testamento aparecia a palavra Shalom, no grego foi traduzido por Eirene. O que isso quer dizer? É que Jesus está falando aqui o seguinte, é que Ele é aquele que traz a paz sobre Jerusalém, Ele é aquele que traz o Shalom. Então deixa eu te explicar o que é o Shalom. A gente traz várias definições, mas eu acabei cruzando com uma definição que eu gostei demais. É um teólogo, diretor do Seminário Teológico de Kelvin, nos Estados Unidos, e ele diz assim, o nome dele é Cornelius Platinga. Ele diz assim, Shalom é um florescimento universal de plenitude e prazer. É um mundo em um estado rico de ser, onde as necessidades naturais são satisfeitas e os potenciais naturais são proveitosamente empregados. Shalom é um mundo inspirado e maravilhado pelo Criador e Salvador, que abre suas portas para receber todos em quem se agrada. Shalom, em outras palavras, diz ele, é a maneira como as coisas deveriam ser. Veja, Shalom, a gente traduz rápido, Eirene, paz, mas é muito mais do que paz. Shalom é uma palavra que nos remete a um estado original lá do Éden. É como as coisas deveriam ser desde o início. Quando um judeu diz para o outro, Shalom Aleichem, que significa esta paz seja contigo. Quando ele declara esta paz sobre o outro, ele não está apenas dizendo que o dia dele seja manso, que ele esteja, como é que diz, eu não sei o que, favorável, né? É tranquilo e favorável, é isso? Né? Não é só isso que ele está falando. Ele está dizendo que ele quer que aquilo que Deus planejou lá no Éden, aquela plenitude, aquele gozo, aquela alegria sem fim, aquele prazer que completa, aquela presença de Deus que satisfaz até o último poro da nossa existência, toda esta plenitude eu desejo sobre sua vida. Isso tem a ver com paz de espírito, sim, tem a ver com prosperidade de alma, de bolso, de saúde, Shalom. Vamos fazer uma dinâmica aqui? Agora que você já sabe o que é o Shalom, escolha uma pessoa aí agora e diga para ela, Shalom, Shalom de Deus sobre sua vida. Vai lá. Oh, maravilha. Shalom de Deus sobre sua vida. Amém.
Pois quando Jesus chora sobre Jerusalém e diz: Jerusalém, se você soubesse quem é que lhe traz a paz, é como se ele estivesse dizendo assim, Jerusalém. É como se ele estivesse dizendo para você, Igreja Nova Jerusalém. É como se ele estivesse dizendo a você, Ricardo, minha irmã, meu irmão, filho meu, se você soubesse que eu sou o único que te traz a verdadeira paz, se você soubesse que eu sou o único que pode lhe restaurar ao estado que você foi criado para ser, Jesus ressurreto, diz para você, eu sou o único. Você não vai conseguir isso por mais que tente, acumulando capital. Você não vai conseguir isso por mais que tente, se enchendo de amores e amores, se autoafirmando em relações amorosas. Você não vai conseguir isso, se enchendo de poder e conquistas. Jerusalém, se você soubesse que o Shalom só pode vir se eu te der. Como é precioso celebrar a Páscoa, irmãos, e saber que Jesus Cristo é este que veio, completou o plano de Deus, voltou dos mortos e disse: porque eu ressuscitei, eu posso trazer este Shalom. Então, se Ele é o Shalom de Deus, se Ele voltou dos mortos, então eu trago de volta lá o John Lennon, para te dizer o seguinte: aquele mundo ideal que Ele pediu apenas que imaginássemos, Ele é um mundo possível. Quem crê nisso diz amém. Você crê mesmo? Olha só, o mundo de paz, de plenitude, de justiça em Cristo Jesus é um mundo possível. Quem crê? Amém. Sabe por que a gente crê? Por causa da Páscoa. Porque a Páscoa, se você já teve o cuidado de ler no seu informativo, a excelente matéria que a Marília escreveu sobre a passagem, o Peshá do povo de Deus, a Páscoa significa passagem. E quando foi instituída lá em Êxodo, através de Moisés, o que Deus queria que o povo guardasse, registrasse e revisitasse anualmente, era a memória desta passagem, não apenas do anjo destruidor, que poupou aqueles que estavam debaixo do sangue do Cordeiro, mas acima de tudo, a passagem da condição de escravos para a condição de libertos. A passagem do povo debaixo de um jugo de escravidão para uma terra vasta, aberta, de liberdade e plenitude. Esta migração foi um ato soberano de Deus, e ao instituir que anualmente o povo deveria celebrar a Páscoa, o que Deus está dizendo é o seguinte: lembrem-se, ano após ano, que sou eu quem faço vocês passarem a Páscoa, Peshá. Sou eu quem faço vocês passarem da condição de oprimidos para libertos. E em Cristo Jesus, Ele continua a nos lembrar hoje, num domingo de Páscoa, que é Ele quem nos faz passar da condição de mortos no nosso próprio pecado, cativos desta prisão, para uma vida de abundância, plenitude e eternidade. Aleluia! É porque Cristo ressuscitou que você pode crer no Shalom dentro da tua casa. Aí você diz: mas pastor, lá em casa está um fogo horrível, lá em casa é uma guerra, lá em casa ninguém se entende, o meu pai é opressor e abusivo, a minha mãe é alcoólatra, pastor, lá em casa o meu filho está viciado em drogas, meu casamento está por um fio. Eu quero lhe dizer, irmãos, que mesmo sendo sensível à grandeza e à seriedade do teu problema, eu quero dizer que isso não é nada diante do Cristo que chega lá e diz: Shalom. A
paz pode reinar na tua casa. Basta você verdadeiramente entregar o teu coração na mão deste Cristo, que porque ressuscitou, é o único capaz de lhe dar o verdadeiro shalom. No seu casamento, nas suas amizades, na sua vida íntima, dentro do seu coração. Pastor, o senhor não sabe o que é que se passa na minha cabeça, o senhor não sabe quão sujos e quão ardilosos são os meus pensamentos, e eu quero dizer que isto é nada, se você abrir o seu coração para que o Senhor Jesus lá entre e pronuncie Shalom. Quando isso acontece, irmãos, tudo muda. Foi isso que Cristo trouxe de dentro da tumba de José de Arimateia. Ele trouxe a vitória sobre a injustiça, sobre a guerra, sobre a opressão. Ele trouxe a possibilidade para o lar desfeito de se restaurar. Ele trouxe a possibilidade de uma vida jogada na lama se reerguer. Eu voltei da morte, e aqueles que comigo estão, comigo voltam da morte, para reinarem em plenitude e abundância. Isso tudo porque Jesus é verdadeiro, porque Ele é melhor do que tudo que a religião judaica pregou antes. Isso tudo porque Jesus é superior, como disse o autor aos Hebreus. A Bíblia, queridos, não é um livro de diversas histórias desconectadas umas das outras. Tem a história dos juízes, dos reis, da Esther, Neemias, Ruth, profeta 1, profeta 2, profeta 3, profeta menor, profeta maior. Aí chega em Jesus, tem Paulo, tem Pedro, tem João. Não! A Bíblia inteira, ela é uma narrativa só uma. E todos os diferentes personagens, de Adão até Pedro, passando por Abraão, Davi, Esther, todos eles, com suas histórias, com suas tramas, todos eles apontam para um único personagem, maior e melhor, Jesus Cristo. Eu quero terminar, irmãos, esta mensagem de uma forma diferente. Você vai prestar muita atenção nisso agora. E você vai celebrar comigo Jesus, porque esse é o nosso objetivo. Preste atenção. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. É uma narrativa em que cada história, cada personagem aponta para além de si mesmo, na direção de um que é maior. A história de Adão e Eva não é apenas sobre o primeiro homem e a primeira mulher. Existe um verdadeiro e melhor Adão, pois passou pelo teste do jardim e sua obediência chegou até nós. Existe um verdadeiro e melhor Abel, cujo sangue injustamente derramado ainda clama, não para a nossa condenação, mas para a nossa absolvição. Existe um verdadeiro e melhor Abraão, que atendeu ao chamado de Deus para deixar tudo que lhe era confortável e familiar e seguir na direção do desconhecido para formar um novo povo para Deus. Existe um verdadeiro e melhor Isaque, filho do riso da graça, que não apenas foi oferecido por seu pai no monte, mas foi verdadeiramente sacrificado em outro monte por nós. Existe um verdadeiro e melhor Jacó, que lutou e sofreu o golpe de justiça que merecíamos, e assim como Jacó, nós recebemos as chagas da graça, que nos despertam e disciplinam. Existe um verdadeiro e melhor José, que à destra do rei perdoa aqueles que o traíram e o venderam, e usa o seu novo poder para salvá-los. Existe um Moisés verdadeiro e melhor, que se põe diante de Deus em favor do povo e faz a mediação da nova aliança. Existe uma verdadeira e melhor rocha de Moisés, que ferida pelo cajado da justiça divina, nos dá agora água no deserto. Há um verdadeiro e melhor Jó, o sofredor verdadeiramente inocente, que agora intercede em favor de seus tolos amigos e os salva.
Existe o verdadeiro e melhor Davi, cuja vitória se torna a vitória do seu povo, ainda que esse jamais tenha levantado uma pedra para merecê-la. Existe uma verdadeira e melhor Esther, que não apenas correu o risco de perder um palácio terreno, mas abriu mão do seu palácio celestial, não apenas arriscou sua própria vida, mas a entregou para salvar o seu povo. Há um verdadeiro e melhor Jonas, que foi lançado à tempestade para que nós pudéssemos sair dela. Existe um verdadeiro e melhor Cordeiro Pascal, inocente, perfeito, indefeso e sacrificado para que o anjo da morte passasse de nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro cordeiro, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. É uma narrativa única que aponta para uma pessoa. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, Senhor. Glórias a Ti, ó Pai. Sem mais delongas, eu gostaria de fazer um convite a você hoje. Você que está aqui entendeu o sentido da Páscoa. A Páscoa que não é apenas uma data religiosa. No sentido do que você ouviu hoje, queridos, a Páscoa é simplesmente a maior e melhor notícia que a humanidade podia receber. Cristo ressuscitou. Todo o plano de Deus se culminou naquela pessoa que está viva e reina e está no nosso meio. E eu creio, está tocando corações nesta noite. Por isso eu quero convidar você que hoje quer tomar uma decisão por Jesus Cristo, dizer: agora eu entendo o que significa ter a Jesus como meu Senhor, o que significa dizer que Ele ressuscitou, está vivo. Se Ele está vivo, Ele pode vir para dentro da minha casa, restaurar a minha paz, restaurar os meus relacionamentos. Ele pode me fazer ter uma vida significativa, cheia de sentido. Se Ele está vivo e é real, se Ele é o verdadeiro e melhor, Ele está aqui e pode te resgatar. De onde você está, não importa o quão sujo, o quão sem esperança você se encontre. Se tem alguém aqui hoje que gostaria de se entregar a Cristo e dizer: Senhor, como eu estou feliz por tê-lo como meu Senhor e Salvador. Você que quer levantar a sua mão e dizer: eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu queria te convidar a ficar de pé agora. E eu quero orar por você. Amém, querida? Amém, meu irmão? Amém, vocês ali atrás? Amém, irmãs? Entenda só isso. O plano de Deus, toda a narrativa bíblica, culminou na pessoa de Cristo. Pode ficar de pé, eu ainda quero orar por você. Toda a narrativa bíblica culminou na pessoa de Cristo. E por isso nós estamos aqui celebrando a sua ressurreição, porque a ressurreição dele é a garantia da nossa ressurreição. Mais alguém gostaria de entregar a sua vida a Cristo hoje? Se coloque de pé. Pode sem vergonha, sem... Amém, querida. Deus abençoe a senhora. Pode ficar de pé. Nós vamos orar por essas pessoas agora. Fique você de pé, por favor. Quem estiver do seu lado, se puder, segure na sua mão, dê a mão para quem está do seu lado, segure na mão dessa pessoa que está de pé aí. E eu gostaria que a igreja inteira orasse comigo agora. Pode acender a luz, Romo, por favor? Nós vamos orar juntos, olhando no olho do que Deus está fazendo aqui no nosso meio. Senhor, obrigado, Pai, porque Tu és o verdadeiro e melhor. Obrigado porque Tu és o soberano. Obrigado porque Tu não és um conceito religioso. Obrigado porque Tu és superior à religião. Obrigado porque o Senhor está aqui, vivo, ressurreto, tocando em vidas e movendo corações. Eu oro, Senhor, por aquela família. Eu oro, meu Deus, por aquelas mulheres, por aquela família, por aqueles jovens, aquela família inteira ali atrás. Senhor, Tu conheces a vida daquela senhora, desta senhora aqui à frente, daquele jovem. Tu conheces a vida de cada pessoa que está de pé aqui agora, Senhor. Tu sabes pelos desertos, ó Senhor,
que os seus corações têm trilhado, Tu conheces, e nós te pedimos, Deus, que Tu venhas reinar como Senhor, como Salvador destas vidas, que Tu venhas fazer verdadeira diferença, que Tu venhas trazer a elas o verdadeiro Shalom. Que a paz do Senhor reine sobre a vida destes novos irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode celebrar estas novas vidas, aleluia! Glória a Deus. Agora eu quero fazer uma segunda oração, queria convidar o Ministério de Louvor para estar aqui à frente, nós vamos cantar mais uma vez, enquanto o pessoal se ajeita ali, eu quero orar por você que está aqui hoje, entenda o que eu vou dizer, olha só, encantado com Cristo. Eu estou, irmãos, eu sabia, sabe, Deus ministrava ao meu coração essa semana inteira, de que este culto seria um momento para aqueles que estivessem fracos, meio murchos, meio assim, né, no automático, sabe como é que é, no piloto automático da fé, é domingo, quarta, domingo, sei o que, levanta, senta, etc. Eu creio que hoje Deus está reacendendo chamas. Se é o teu caso, se você está aqui encantado, absolutamente apaixonado por Cristo, se coloque de pé agora. Nós vamos orar juntos em forma de canção. Nós vamos cantar ao Senhor. E nós vamos cantar, queridos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Agora é o seguinte, a gente vai cantar como quem está apaixonado por Cristo. E quem está apaixonado faz besteira, paga mico, passa vergonha, é ou não é? Quem aqui já cometeu, né, atos vergonhosos de amor, né, fez serenata, dançou na frente de todo mundo? Isso é o que fazem os apaixonados. Quem está apaixonado aqui não vai estar preocupado se tem alguém olhando, vai levantar a mão, vai dançar, vai cantar, vai externar o seu amor por este que vive e que é celebrado no nosso meio. Mais uma vez, feliz Páscoa para todos. Vamos lá? Aqui para frente, pode continuar tocando devagarzinho. O Rodrigo não é oficialmente membro do nosso louvor, ele atende generosamente ao meu convite sempre que eu chamo, mas muito recentemente, queridos, ele perdeu o pai de uma forma assim que ninguém esperava. E o que é que faz, irmãos, no sujeito, eu estou falando aqui para vocês de semanas, o que é que faz num sujeito que em semanas está experimentando um luto doído, atender a um convite
de uma igreja da qual ele nem é membro, para vir louvar ao Senhor. Sabe o que é? Me corrija se eu estiver errado, Rodrigo. É a certeza de que porque Jesus vive, o Pai dele está vivo. E é só uma questão de tempo para eles se encontrarem. Obrigado. Deixa eu... Vamos lá, porque ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Ele vivo está. Porque ele vive, posso crer, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Ele vivo está. Sai da igreja. Diga mais eu. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus.